Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui na nossa disciplina de projeto interdisciplinar no nosso curso de recursos humanos aqui pelo canal Educação. Quero dizer a vocês que é um prazer estar aqui depois de 2 semanas, né? Que a gente teve uma folga aí, quase uma férias da nossa disciplina. Então, hoje, desde que o módulo 2 começou, essa que ainda é a nossa segunda aula, né? Justamente devido aos feriados, a gente ainda tem na próxima semana, dia 2 de novembro, que também vai cair na quarta-feira. Então, a gente está aqui, né, ainda no nosso segundo encontro, tá certo? Então, vocês que estão assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, por favor, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Eu estou vendo aqui que a Paloma Lima está aqui. Bom dia, Paloma, que bom que você está aqui. Coloca aí, Paloma, qual é o nome da tua cidade, o nome da tua escola. Eu sempre pergunto, porque assim fica melhor, né? Eu sei de onde que vocês estão falando. E aí também os polos que estão aqui conectados com a gente. O pessoal de Curral Novo do Piauí, Juazeiro do Piauí, deixa eu ver, Manuel Emídio, não é isso? Palmeira. Coloca, vão aparecendo aqui pra gente no nosso bate-papo. Ó, a Paloma tá lá em Prata do Piauí. Deixa eu ver se Prata tá aqui pra mim. Ah, tá. Prata do Piauí. Olá, Paloma, que bom que vocês estão aqui. Vão falando, vão aparecendo no nosso chat, vão aparecendo aqui também nas mensagens que a gente tem do canal do kit do canal Educação. Eu sempre falo como é importante a participação de vocês, gente, porque afinal de contas, né, aqui não faz nenhum sentido a gente ter uma discussão somente eu aqui, né, falando, né? Eu quero de fato que vocês estejam aqui comigo. Tô vendo que o pessoal de Porto, que também tá aqui, a Renata, a Cassandra, a Janaína, a Maria do Carmo e a galera lá de Prata do Piauí, da unidade escolar Armando Moura. É isso? Beleza, gente. Então, olha só, hoje, dia 26 de outubro, é a segunda aula do nosso módulo 2, com a nossa disciplina de projeto interdisciplinar 2, ok? Então, o que que eu quero fazer com vocês? A gente vai iniciar a nossa aula relembrando um pouco que nós discutimos na última aula, porque afinal de contas nós já temos 2 semanas, né, que a gente não se vê. Então, vamos aqui iniciar o nosso conteúdo relembrando um pouquinho da aula passada. E aí vocês estão vendo, né, na tela que o nosso conteúdo de hoje é sobre comunidade, a integração entre o indivíduo e a sociedade. De que forma que a gente se integra dentro da sociedade que nós vivemos, tá certo? O pessoal é de Manuel Emídio, a Kathleen que está aqui, o Deilon, a Mariana, Giovana, Elis, Caio, Eber Lucas, Joseilton, Ariane e Lavínia. Só nome lindo, viu, gente? E olha, eu fico muito feliz que vocês estão aparecendo aqui, já colocando os nomes, porque é o que eu sempre peço em toda aula que eu tô. E aqui eu praticamente só pedi uma vez, todo mundo já está colocando, então agradeço demais aí os professores, professoras presenciais. Coloquem seus nomes também, para que eu saiba quem são vocês, tá certo, gente? Buriti dos Lopes, bom dia. Comunidade Barra do Longa, em Buriti dos Lopes. Escola Luzia Seixas, a mediadora é a professora Sueli Souza. Que bom, bom dia, viu, gente? Então, bora lá. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a relação que existe entre todos nós aqui dentro desse coletivo que é o meio social. Mas, antes disso, né, eu quero que a gente relembre um pouco o que nós vimos nas nossas aulas passadas, na nossa única aula, que foi a aula passada, né? Então, vamos lá.
Na aula passada, a gente discutiu sobre as relações de trabalho e a sociedade. A gente analisou o trabalho ao longo da história, em que foi se transformando o significado de trabalho, tá certo? Hércules. Então, a gente teve lá ainda na antiguidade, o trabalho ele era visto de uma forma negativa. Era interpretado de que aquele trabalho braçal ele deveria ser desenvolvido apenas por quem era pobre, camponês, um pequeno agricultor ou pessoas que se viravam, né, prisioneiras de guerra. Depois, com o passar do tempo, a gente entra ali na Idade Média, que o trabalho vai ser baseado na servidão. Então, o trabalho era diretamente relacionado à terra, em que existia o senhor feudal, o dono da terra, e os servos e servas camponesas que trabalhavam muito, pagavam muitos impostos, mas não existia essa ideia de salário, né? Até que no final da Idade Média, ali por volta do século XV surge o capitalismo. Agora o poder, a ideia de posse não vai ser somente a terra, vai passar a ser o dinheiro também. E aí as relações de trabalho elas vão se transformando até que lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, o capitalismo se firma e pela primeira vez na história a gente vai ter a remuneração, né, o salário, ou seja, você trabalha, vende a sua força de trabalho em troca de um salário para que você consiga se sustentar dentro dessa sociedade. E ao longo ainda mais do tempo, o trabalho vai se transformando, né? A gente sabe que o trabalho é algo em que, de fato, por que que eu trabalho 10, 8, 12 horas por dia? Claro, a gente vive dentro de uma sociedade capitalista. Para que a gente consiga se manter, a gente precisa trabalhar, precisa do dinheiro, porque a gente paga a água, a luz, o aluguel, a roupa que veste, o lazer que tem, né? Então, óbvio que o trabalho, de fato, ele tem esse impacto na nossa vida. Vocês estão aqui fazendo o curso técnico porque vocês estão almejando uma carreira profissional, ou seja, vocês também, né, têm a questão profissional que envolve o trabalho, né, trabalhar para se sustentar, e é claro que o que a gente sempre idealiza é poder trabalhar com algo que a gente goste, que a gente tenha prazer. Mas, mesmo assim, mesmo você trabalhando com o que você gosta, ainda é um trabalho, né, gente? Então, de fato, o trabalho ele acaba tendo um impacto muito forte nas nossas vidas, né? E aí, eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder revisar esse conteúdo. Então, essa relação do mundo do trabalho, né? Como que foi se transformando? A gente acabou de ver aqui um resuminho. Então, vamos aqui responder a nossa primeira questão. Olha, observe a imagem. Então, a gente tem o que? Basicamente, indústria, uma fábrica. E aí nos remete ao que a gente aprendeu sobre Revolução Industrial, que tem início ali na Inglaterra, por volta de 1750, na metade do século XVIII, né? Então, a gente viu que a força de trabalho humana ela foi sendo substituída pela força das máquinas, porque como a gente viu, uma máquina ela não adoece, né? No máximo ela pode quebrar, ser consertada. A máquina ela pode trabalhar 24 horas por dia, a máquina não engravida e, principalmente, né, a máquina não reivindica direitos. Então, é claro que o trabalho, a força de trabalho humana foi sendo substituída aos poucos pelo trabalho da máquina. Então, considerando-se, olha aqui a questão, pessoal aí, a professora Rosimeire, de Manuel Emídio. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia, e aí você vai observando as palavras, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a o quê? O que que vocês acham aí, gente? Olha só. Tu tá vendo ali uma fábrica, no muro tem um cartaz que diz não há vagas. E aí tu vê o quê? Olha, os trabalhadores lá dentro. Quem é o trabalhador aqui dentro da fábrica? É a máquina. Aqui a gente tem uma. Nós temos outra aqui, né? Parece que estão se comunicando, estão caminhando de boas. A gente tem outra aqui.
e tem um ser humano que está aqui do lado de fora da fábrica, sendo o engraxate da máquina, que é uma ironia, né? Uma crítica. O que está querendo dizer com isso? Então, esse é caracterizado pelo pessimismo em relação ao quê? A ideia de progresso. Tu acha que a letra A é? Olha, não é uma ideia. Lembra que está falando de pessimismo, algo ruim. A ideia de progresso, vocês acham o quê? Que é interpretada aqui como algo ruim, como algo negativo? O que é que vocês acham? Olhem aí na nossa letra A. Letra B, concentração do capital. Letra C, noção de sustentabilidade. A letra D, organização dos sindicatos. Ou a letra E, obsolescência dos equipamentos? Qual alternativa vocês acham que está sendo visto aqui como caracterizada por um pessimismo, gente? Olha, aqui tu vê claramente que é aquela ideia de que o ser humano ele foi sendo colocado para trás, né? Justamente porque a gente tem máquinas cada vez mais dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A gente tem indústria automobilística hoje, gente, bate recordes de robô dentro das indústrias, né? Eu trouxe até algumas matérias sobre isso na nossa aula passada. A gente tem frigoríficos hoje, que todo corte, que todo tratamento da carne, ele é feito justamente através de robôs, né? Então, de fato, os robôs, eles estão cada vez fazendo mais parte do nosso cotidiano, né? Então, e o robô, quando eu falo robô, é justamente na ideia de quê? De tecnologia, certo? A ideia de que a tecnologia ela tem impactado as nossas vidas. Então, eu gostaria que vocês me dissessem aí no nosso bate-papo o que que vocês acham, qual é a alternativa que vocês estão julgando correta, hein? Ervele, Francisco, Eduardo, a Luzia, cadê a Carol? Cadê a Kathleen? Fala aí pra gente, o Deilon. Qual alternativa vocês acham? Olha, a questão está dizendo que está vendo isso aqui como algo negativo. Ou seja, é péssimo a ideia de que as pessoas estão sendo substituídas por máquinas dentro dos trabalhos, das fábricas, das indústrias. Então, aqui, a representação contida nessa tirinha, ela é caracterizada por um pessimismo em relação à ideia do progresso, gente. Né, as pessoas elas ficam tensas na ideia de que quanto mais a tecnologia ela avança, mais o ser humano ele vai perdendo ali o seu emprego, né? Olha, por exemplo, eu lembro que aqui a gente sempre, quando a gente vê uma pessoa segurando uma máquina, né, uma câmera, por exemplo, aqui no canal Educação a gente não tem um cinegrafista, uma pessoa que fica aqui segurando a câmera que vocês estão me vendo. É uma câmera que fica paradinha aqui numa estrutura. Em alguns estúdios a gente tem uma câmera que ela é mexida só por um controle remoto, né, Yara? Então, olha aí, já é um impacto da tecnologia, né, como vocês podem ver. Então, a gente tem no próprio notebook, a gente tem uma câmera ali. Então, não preciso ainda ter um outro equipamento, uma pessoa segurando uma câmera para que possa fazer um vídeo. Então, é aquela ideia de que, de fato, a máquina ela está cada vez mais presente no nosso ambiente de trabalho. E a tecnologia é isso, gente, porque a tecnologia ela não é estagnada. A gente, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, talvez a gente nem pensasse em fazer uma educação mediada pela tecnologia, porque de fato não existia nem sequer o recurso. A internet, de fato, essa tecnologia, que é uma rede de computadores, uma televisão, um computador adequado, uma câmera que conseguisse captar uma imagem, um áudio, um microfone de qualidade, uma televisão em que a gente consegue mexer, riscar a televisão. Eu lembro que quando começaram essa tecnologia no telejornalismo brasileiro, nossa, foi algo assim revolucionário, né? Que vem um jornalista
que vem lá a mulher do tempo, como a gente diz, que mexe, risca a TV inteira. É a tecnologia que vem nos impactando, né? Hoje, por exemplo, grandes marcas não estão contratando ali a digital influencer para fazer a propaganda da marca. Está contratando a personagem digital. Né? Então eu posso dar aqui como exemplo aquela empresa Magazine Luiza, né, que a Magazine Luiza ela tem uma personagem digital que eu acho que o nome é a Magalu, né, que é um desenho ali que imita uma mulher e que ela passa ali as dicas, ela passa informações, passa dica de moda, e é tudo a personagem digital, né? Então, olha aí, nem investe necessariamente ali de forma direta em uma pessoa. Ela coloca ali o desenho, o personagem digital dela, que é uma máquina, que é uma tecnologia, nos impactando também na forma de trabalho. Então, aqui, com certeza, é aquela ideia de que vê a ideia do progresso como algo negativo, porque quanto mais a gente tem um progresso da tecnologia, pode ser ali tenso para o ser humano, né? Um pouco ali Matrix, né? Vocês já assistiram o filme Matrix? Coloca aí para a gente ver. Olha, agora vamos aqui para a segunda questão. Vamos lá, Francisco Lima. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe o quê, gente? Olha, a questão diz: um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire o maior controle sobre o processo em si. Né? Então, aqui o que a gente pode entender? É que, olha, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório para que os presentes. Basicamente, gente, aqui está falando de que controle. Né? A ideia do que existem mecanismos de controle que vão ser colocados dentro de uma determinada organização, né, de uma empresa, de uma fábrica, de uma indústria, de uma marca, justamente, né, um mecanismo para poder controlar, administrar os processos para o resultado dentro do trabalho. Né, gente, nada é feito de uma forma aleatória. Você, quando estiver trabalhando dentro de uma organização, e eu gosto de usar esse termo organização para entender que uma empresa, que um ambiente de trabalho é algo que é vivo, é um organismo vivo, que envolve pessoas, e os recursos humanos é justamente a galera que trabalha com pessoas de forma direta. Então, vocês precisam estar atentos a isso em relação aos resultados do trabalho, como também a relação que você vai manter com essas pessoas que, na teoria, e deve ser colocada na prática, é que sejam relações saudáveis, positivas, né? Então, a ideia aqui, gente, é o quê? Comparada à organização do trabalho do Fordismo, lembra como é o Fordismo, o Taylorismo, aquele trabalho que ele é rígido, que ele tem uma sequência muito direta, são as linhas de montagem, é um trabalho repetitivo, é um trabalho em que tu poderia passar ali no século XIX, no início do século XX, com Fordismo, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia apenas colocando um parafuso. Então se entendia que aquela esteira de montagem era um controle também do tempo da vida desses trabalhadores e o controle ali para o trabalho ser rápido, direto e, é claro, gerar mais lucros. Então, quando ele fala que a questão qual é a característica desse relacionado ao é que tu possa entender que existe um mecanismo de controle também desse trabalhador, pensando nos resultados
resultados do trabalho, né? Que é justamente o que? O lucro. O Fordismo, ele era marcado por isso, ele quer saber do lucro, né? É diferente do toyotismo, que é ali com a Toyota, né? Que a gente sempre tem aquele imaginário de que os carros da Toyota são os melhores. Provavelmente vocês já ouviram falar nisso. Né? Que é difícil quebrar, né? É difícil dar um trabalho, dar algum problema técnico ou automático ou numa peça em si, porque a forma, né, dentro da Toyota é muito mais organizada em relação a ter um descarte muito mais rápido em relação a algumas peças que apresentam defeito. Tem toda aquela ideia de que não tem estoque, né? O Fordismo, ele era assim, fazia 10.000 carros todos iguais, né? E colocava no mercado. E, professora, mas se só vende 800 carros, eles imaginavam o quê? Então coloca os outros 200 que sobrou em um estoque em que em algum momento vai ter mercado consumidor. E a Toyota não, ela é diferente, né? Ela não faz 1.000 carros iguais. Ela faz o quê? Ela faz ali um carro que a pessoa que tenha 50 mil reais ela consegue comprar e a pessoa que tem 10 milhões de reais ela vai poder comprar um outro carro. Então faz carros flexíveis, né? Preços flexíveis para poder abranger um mercado consumidor muito maior. E é por isso que acaba sendo muito mais lucrativo, né? Sem falar com toda essa propaganda de que é um carro para a vida inteira, porque é um carro que gera menos problemas, né? E menos custos. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra E, né? O Fordismo, existe esse mecanismo de controle do tempo do trabalhador para que se pudesse gerar mais lucro. Beleza? Bom, vamos aqui agora para a terceira questão, Enem 2016, e diz assim, olha, texto 1, cidadão. Né? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Né? Isso aqui é uma canção do quem interpreta é o Zé Ramalho. E olha o texto 2. O mais trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subtende que o objeto produzido pelo trabalho e o seu produto agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Com base nos textos, quem disse isso aqui foi o Karl Marx, com que a gente também na aula passada. Com base no capitalista é o quê? Gente, essa questão ela é perfeita para a gente poder compreender o impacto do capitalismo na sociedade que a gente vive, né? Então, o que o texto 1 está dizendo, gente? O que vocês entenderam? Gostaria que vocês participassem aqui comigo. Olha, a gente vê uma pessoa que está parada na rua, olhando para um prédio, e chega uma outra pessoa e diz: tu tá aí admirado ou tu tá querendo roubar? E aí, o que o trabalhador diz? Poxa, eu fico entristecido, eu vou para casa dar vontade de beber, porque eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Né? Então, gente, é aquela ideia de que o trabalhador, ele, dentro desse sistema, ele produz, mas ele não tem o poder aquisitivo para consumir. Então, imagina, aqui na cidade de Teresina, a gente tem alguns condomínios, né, de luxos que são fechados, condomínio de casa, de apartamento, um condomínio ali, uma casa que custa R$ 1 milhão. O pedreiro foi lá, o mestre de obras ajudou a construir aquela casa. Tu acha que o pedreiro que ajudou a fazer a casa de R$ 1 milhão que está sendo vendida hoje no mercado, ele tem condição de comprar essa
casa para ele ir viver? Coloca aí no nosso bate-papo, por favor. O pessoal de Curral Novo do Piauí. Olá, Curral Novo, como é que vocês estão? Coloca aí, Curral Novo. Tu acha que o pedreiro, o mestre de obras, que levantou a casa aqui na zona mais cara da cidade de Teresina, hoje a casa sendo vendida no mercado por R$ 1 milhão, esse trabalhador ele vai ter condição de comprar essa casa? O que que vocês acham, gente? Coloca aqui no nosso bate-papo. Cadê Manuel Emídio? Cadê Buriti dos Lopes? Não, o Curral Novo disse aqui que, na opinião deles, não vai ter condição de comprar. É isso que o texto está te dizendo. Olha o que o Karl Marx, ainda lá no século XIX, Porto, estava dizendo. O mais trabalhador fica mais pobre à medida que ele produz mais riqueza. É na ideia, gente, que o trabalhador ele não tem nem condição de comprar aquilo que ele produz. Porque não tem, o poder aquisitivo dele é muito menor. Por exemplo, hoje um iPhone no Brasil, eu acho que tem iPhone de R$ 13 mil, não tem? Aí tu imagina, eu sou lá uma trabalhadora, tô lá na fábrica do iPhone e eu produzo um material, eu nem produzo o celular inteiro, né? Eu coloco um botão, aí a Amanda Vieira, ela coloca a tela. O Francisco Lima, ele coloca lá ele organiza o sistemazinho dentro da placa. A Paloma, ela vai colocar a embalagem. O único produto, gente, é feito por 50, por 100 pessoas. Quando ele vai para o mercado, eu não posso dizer que eu fabrico iPhone. Não, eu posso dizer que eu coloco um botão. E aí é que tá essa grande questão. Nem sei mais quanto que vale o meu trabalho. O iPhone chega no mercado valendo R$ 13 mil, mas eu trabalho 8 horas por dia recebendo um salário mínimo no Brasil que é por volta de R$ 1.000. Como é que eu vou conseguir comprar o iPhone? Eu não vou conseguir, porque uma pessoa que recebe um salário de R$ 1.000 no Brasil hoje, ela não tem um cartão de crédito que vai dar mais de R$ 10 mil de limite para ela. Ou tu tem os R$ 13 mil, tu ganhou na Mega Sena e tu tem os R$ 13 mil, tu vai lá e compra o iPhone na loja, ou eu tenho esse sonho, todo mês eu vou guardar R$ 5, R$ 10 para conseguir comprar o iPhone. Aí tu leva um ano guardando dinheiro. No dia que tu for comprar, ele já está até obsoleto. Já vai ter o iPhone 20. Vocês estão entendendo, gente, como essa relação do trabalho aqui na crítica para o sistema capitalista é que tu não consegue comprar. Eu produzo, mas eu não consigo comprar. Eu vou lá construir a casa, eu sou pedreira, construo a casa, mas eu não consigo comprar lá, porque meu salário não vai dar certo. Tá certo? Então, é um impacto. Não tem como a gente consumir da mesma forma. Então, eu sou professora, recebo meu salário. Vamos imaginar aqui, uma pessoa professora hoje no Brasil, né? Talvez, se ela tiver ali um piso, ela recebe R$ 5.000 no mês. Aí o sonho dela é ter lá o carro que é 100 mil, tá barato, né? Tem um sonho de ter lá o carro que é R$ 500 mil. Tá difícil. Tá muito difícil, porque eu recebo R$ 500 mil. É o quê? Eu não recebo nem 10%. Tá longe. Não recebo nem, recebo ali uma média de 5%. Não vou conseguir comprar. Então, é essa aí crítica, entendeu? O Buriti dos Lopes diz assim, o trabalhador vai continuar só admirando aquela construção. E sem contar que também vai continuar sendo visto como qualquer a olhar para aquela construção. Perfeito, né, Buriti dos Lopes? Essa é a ideia, gente. Então, com base aqui nesses dois textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é o quê? Letra A, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Perfeito, é o que a gente discutiu lá no sistema de mais-valia, a teoria que foi proposta pelo Karl Marx, que ele diz o quê? Olha, qual é a maior crítica do Karl Marx lá no século XIX ao sistema capitalista que ele viu se firmar?
de que o capitalismo ele vence, ele se estrutura porque ele explora o trabalhador. O lucro dentro de um sistema, uma organização, uma fábrica, uma indústria não é compartilhado com aquele trabalhador. Essa é a grande questão, né? Por isso que aí, ó, como o Buriti dos Lopes falou, o cara vai passar a vida inteira admirando o prédio que ele fez, porque ele não vai ter condição de viver lá dentro. Então, muito bem, alternativa verdadeira, letra A. Então, a gente fecha aqui a nossa aula, revisamos, né? A gente levou um tempinho revisando, porque conta, tem 2 semanas que a gente não se vê. Então, agora a gente vai pegar esses 10 minutos restantes para a gente poder entrar na nossa aula de hoje, tá certo, gente? Muito obrigada aqui pelos comentários de vocês. Eu estou vendo o Lailton que está aqui, a Ana Gabriele, a Maria Yasmin. Então, bora lá para nosso conteúdo de hoje, que é o quê? Comunidade, integração entre o indivíduo e a sociedade. Uma comunidade, primeiro, o que é uma comunidade? É uma área ou um local identificável. Pode ser, olha, é uma área, um local, uma cidade, uma aldeia, um bairro ou até um local de trabalho. A comunidade é um grupo de pessoas, é um grupo de indivíduos que compartilha algo. Então, pode compartilhar interesses e perspectivas comuns, como parte do que é pertencer a uma comunidade. O termo costuma ser empregado tanto na ecologia como na sociologia, né? Então, a gente vai analisar aqui a comunidade no âmbito social. Então, gente, a comunidade ela é um grupo de pessoas que compartilham algum interesse, né? Algo em comum. A gente tem usado muito esse termo comunidade hoje envolvendo a questão da internet, das redes sociais. Né, Ana Mendes, entra muito aquela ideia, hoje as pessoas que estudam marketing, né, o impacto das pessoas ali na internet, usa muito esse termo de comunidade, né, então aquela pessoa que é uma digital influencer, que cria um conteúdo para o Instagram, um TikTok, para o YouTube, ela vai criando uma comunidade, ela vai gerando ali um grupo de pessoas que estão compartilhando o conteúdo dela todos os dias. Então, quando o Cledson, que está aqui no nosso chat, se ele é um criador de conteúdo, eu vou lá e sigo ele. A Ana Mendes segue ele também. O Eduardo, o Hércules, a Kathleen, a Maria Rosimeire, todo mundo vai lá seguir ele. Então, ele criou uma comunidade de pessoas que gostam do que ele cria. Isso também é uma comunidade, né? A galera, vocês que estão aí dentro da sala de aula também pode ser uma comunidade, porque vocês estão compartilhando algo em comum, vocês estão fazendo um curso técnico, vocês têm um objetivo, então vocês estão aqui por isso. Então, é algo em comum que vocês têm, certo? Então, agora, relacionando a comunidade, o que é o indivíduo e a sociedade. Olha aí, o que é um indivíduo? É um termo com origem no latim que se refere àquilo que não pode ser dividido. Trata-se, né, de uma unidade independente. Eu sou uma indivídua. A Ana é uma indivídua. O Lailton é um indivíduo. Nós somos seres individuais, nós somos independentes. Né? Provavelmente aqui todo mundo já ouviu aquela ideia de dizer assim, todo mundo nasce só, vai morrer só. A gente não fala muito isso, né? Minha mãe dizia, eu queria ir brincar lá com a colega, queria brincar com alguém. Ah, minha filha, não tem ninguém para você brincar, você vai brincar só. Nasceu só, sozinha. Não é assim que a gente diz? Então, é isso, você é um indivíduo de fato, gente. Com quem que a gente passa mais tempo na nossa vida?
é com a gente, é com a nossa consciência, né? Então, todo dia eu estou aqui pensando, refletindo com quem é comigo mesma, é pensando comigo mesma. Eu sou um ser independente, eu consigo tomar decisões por conta própria, é claro, mas a gente também vai ver que a gente é muito influenciado pelo meio que a gente vive, né? Então, o indivíduo, ele é uma unidade. Pronto, é algo independente, é individual. Já a sociedade, ela é uma associação entre várias pessoas que vão compartilhar valores culturais, étnicos, né, aí vivendo no mesmo regime político, econômico. Então, por exemplo, aqui é a sociedade piauiense, a sociedade brasileira, porque nós estamos compartilhando um espaço. A gente vive no Brasil debaixo do mesmo regime político, que é o presidencialismo. Não existe um regime político específico em Curral Novo do Piauí. Não existe um regime específico lá em Prata. Não, a gente está vivendo o mesmo regime político. Não existe uma moeda diferente lá em Manuel Emídio e uma moeda aqui em Teresina. Mesma moeda no Piauí inteiro, na região Nordeste inteira, no Brasil inteiro. Por isso que nós estamos formando uma sociedade. Vocês entenderam? Coloquem aqui no nosso chat, por favor. Então, o indivíduo, a pessoa, eu, você, nascemos dentro de uma sociedade, gente. A sociedade, ela é formada por pessoas, por indivíduos, né? Com a maior diversidade possível que a gente possa imaginar. Isso porque nós somos o quê? Seres sociais. Eu sou um ser social. Você é um ser social, porque a partir do momento que você nasceu, você já está inserido dentro de uma sociedade. A Maria Yasmin é o pessoal aí do povoado Cajueiro. Olá, pessoal. Então, todo mundo aqui é um ser social. Na hora que a Maria Yasmin nasceu, ela já começou a interagir com outras pessoas. Era ali a equipe médica, eram os pais, ela já está interagindo. Por isso que nós somos seres sociais. A gente não vive dentro de um mundo isolado, dentro de uma bolha, eu quero e vivo somente lá, eu sozinha? Claro que não, estou aqui junto com vocês. Então, nós somos seres sociais, porque nós nascemos dentro de um meio social que é a sociedade. E a sociedade é o quê? Um grupo de indivíduos que nós compartilhamos cultura e questões étnicas. A gente tem o mesmo regime político, a gente tem a mesma moeda, a gente vive dentro de um mesmo território. Então, isso aqui, gente, é fundamental para que a gente compreenda que a gente sempre está compartilhando um espaço com outra pessoa, que o meu direito, ele não está acima do seu e que o seu não está acima do meu. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós somos influenciados pelos meios sociais, tá vendo? Por isso que o ser humano é um ser social, né? É engraçado, porque geralmente as pessoas elas dizem assim: a criança e o adolescente é muito mais fácil de ser influenciado. Vocês já ouviram essa ideia? Coloca aqui no nosso chat, gente. E aí, né, eu lembro, acho que eu não comentei, né, que eu, quando era assim, criança, mais jovenzita, né, eu lembro perfeitamente que eu queria muito assistir a Malhação, né, que era uma novela, agora não passa mais, né, talvez os professores aqui presenciais se lembrem da Malhação. A Yara tá dizendo aqui que é a nossa diretora de imagem que lembra, né, Yara? E aí, gente, eu assisti a Malhação, a Ana Gabriela tá dizendo que não sabe. Ana Gabriela, tá vendo aqui, ó, as gerações. Olha, gente, a Malhação na TV Globo durou uns 10 anos, mais de 10 anos, eu acho. E eu tinha muita vontade de assistir. E aí minha mãe sempre dizia: não, você não vai assistir porque isso aí é uma novela de adolescente, de gente adulta, né? Você ainda é criança, não dá para assistir porque você vai ser influenciada e ali não tem nada de positivo. E aí era engraçado, né? Por
Por quê? Qual é a ideia dela, né? Que a criança é muito fácil de ser influenciada pelo meio, mas a gente vai aprender aqui que o ser humano também é influenciado, porque é algo natural, porque a partir do momento que a gente nasce, tudo ao nosso redor vai influenciar quem nós somos. Então, o Lailton, que está aqui assistindo a nossa aula agora, o Lailton, ele tem uma identidade, uma personalidade, né? É devido ao quê? À educação que ele recebeu dos pais, à educação que ele recebeu da escola, tem a ver com a cultura do país que ele vive, tem a ver com a mídia, a televisão, o cinema, a música do país em que ele vive. Ele também vai ser influenciado pelos amigos que estão ao redor. Ele vai ser influenciado por aquele filme, por aquela novela, por aquele livro. Ou seja, gente, nós somos seres sociais. Absolutamente tudo ao nosso redor influencia quem nós somos. Tá certo? Então, sabe aquela frase quando a gente diz assim: ah, gosto, cada um tem o seu. Gosto não se discute. Já ouviu essa frase, Giovanni? Coloca aqui no nosso bate-papo, o Terlan, também que está aqui. Já ouviu essa frase de que gosto, cada um tem o seu e não se discute? E aí, o que é que vocês acham? Vocês concordam com essa frase ou não? Eu quero que vocês coloquem aqui no nosso chat, tá bom? A gente está terminando aqui a primeira parte da nossa aula. Então, na segunda parte, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Será que gosto realmente cada um tem o seu? Será que gosto não se discute? O que é que você acha? Coloca aqui no nosso chat e fica aqui, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para a parte 2 da nossa aula.